Olá, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, tratando aqui dos assuntos do Espírito Santo nesses 500 anos de história. É claro que sempre tratando da relação do Espírito Santo com o restante do Brasil, né? Com as imigrações também de italianos, suíços, polacos, pomeranos e japoneses, alemães, suíços, etc. Além da nossa ligação direta com a Bahia, Minas Gerais, com o Rio de Janeiro. A nossa geografia, a nossa topografia, hidrografia, nossos rios, cidades, vilarejos, né? Tudo que compõe a história do Espírito Santo, a gente está sempre pesquisando e tratando aqui no Memória Capixaba. Esse é o doutor Paulino Miller, prefeito de Vitória, foi deputado estadual eleito em 1934. E hoje a gente vai trazer uma história para falar sobre o primeiro ano de governo dele. Ele foi deputado estadual, depois eleito prefeito. Em 1937 ele estava completando um ano de mandato à frente da prefeitura de Vitória. E aqui os jornais do Rio de Janeiro, claro, uma matéria paga, né, fala sobre esse primeiro ano de governo, a 4 de julho de 1937, no domingo, quando Paulino completou o primeiro ano de mandato, né? E deixa eu colocar aqui para vocês o dia em que o Paulino tomou posse. Esse é o dia da posse. Lembrando que a prefeitura de Vitória ficava na Rua 7, naquele antigo casarão lindo que havia ali, de 3 andares, que infelizmente foi demolido, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Era um prédio muito bonito, gente, que infelizmente foi demolido nos anos 1970. Esse é o edifício da prefeitura de Vitória, um antigo edifício, inaugurado ali em 1927, mas infelizmente, né, foi demolido e no lugar dele foi feita uma praça. Sei lá. A praça é hoje onde tem a praça, onde tem a feirinha da Rua 7. É uma ideia interessante a da praça também, claro que é, né? Mas eu não sei se havia necessidade da demolição desse prédio, não. Mas dava para fazer a feira do mesmo jeito, né? Mas hoje há uma pracinha bonitinha ali na Rua 7, naquele centro nervoso ali de Vitória, né, que durante muito tempo foi o centro onde havia os grandes sapateiros, alfaiates, nos anos 30, 40, 50, 60, depois as grandes boutiques, lojas de roupas, né, masculinas e femininas, os cabeleireiros, né, os grandes salões de barbearia, ficavam todas nessa região, que era digamos, uma região abastada, de funcionários públicos e empresários de porte médio dessa época, ali até os anos 70 mais ou menos, né? E o Parque Moscoso, que era até os anos 50 mais ou menos, quando havia muitos casarões, é onde moravam realmente as pessoas mais ricas do Espírito Santo que viviam em Vitória, né? Então a Rua 7 depois acabou tornando-se um ponto de encontro e um ponto importante de comércio no Espírito Santo nessa época. As pessoas vinham de vários lugares do Espírito Santo para fazer compras na Jerônimo Monteiro, na Avenida Jerônimo Monteiro, onde ficavam as lojas de tecidos, onde você comprava linhas e todo tipo de material para costura e tudo, né? Minha mãe, minhas tias compraram durante muitos anos ali na Jerônimo Monteiro. E esse ponto aí é onde havia as lanchonetes, os bares e também na praça, no Parque Moscoso, né? Mas esse ponto realmente era um ponto muito bonito da cidade, mas infelizmente, né, o edifício foi demolido nos anos 70. Aí a gente vê então o gabinete do prefeito Paulino Miller. Ele está aqui, ó, esse ao centro é o Dr. Paulino Miller. Aqui à minha direita, né, à esquerda do Paulino está o Dr. Antônio Ataíde, famoso político, baixinho, invocado, mas um homem que durante pelo menos 50 anos dominou a política no Espírito Santo, gente. Impressionante, né, como esse homem foi importante, teve um papel importante dentro da política do Espírito Santo, né? Então, gente, voltando aqui para o jornal do Rio de Janeiro, domingo 4 de julho de 1937, completa hoje o primeiro ano de governo o Dr. Paulino Miller. Então aqui tem um álbum, gente, para tratar desse primeiro ano de governo do Paulino. Aí vocês estão vendo uma foto dele no gabinete, na Rua 7, né? Além de
prefeito, ele foi deputado estadual e também foi secretário, né, gente, de Estado, né? Ah, essa era a sua senhora, foto também de 1937, claro, para comemorar ali o primeiro ano de governo dele, né, como prefeito de Vitória, né? Essa é a dona Maria Luísa de Campos Miller, pianista. Segundo dizem os jornais, era uma pianista virtuosa, né? Era uma mulher de grande talento que participava de concertos, né? Dona Maria Luísa de Campos Miller. Depois eu vou contar o que aconteceu, os desdobramentos, né? Isso aí é outra história. Vamos falar então dessa parte interessante. O prefeito da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, completa um ano de administração, né? Pouco se poderá acrescentar ao que se sabe a respeito da obra ciclópica realizada pelo Dr. Paulino Miller durante a sua fecunda gestão na Secretaria da Educação e Saúde Pública, que eram coligadas, né, gente? Antes havia uma única secretaria que cuidava da educação e da saúde pública. Ele foi secretário estadual durante o governo do João Punaro Bley, né? A passagem do ilustre homem público pela Secretaria da Educação e Saúde Pública do Estado ficou marcada por um surto, né, digamos, de realização grandiosa, grandes realizações, né? Não apenas no setor educacional, onde o jovem estadista se revelou profundo conhecedor de todos os problemas didáticos e pedagógicos, traçando diretivas de acordo com os modernos métodos de ensino, aproveitando as tendências dos alunos para os especializar de conformidade com as suas aptidões, como ainda no setor da saúde pública, ramo esse que sua senhoria estudou em todos os seus aspectos higiênicos e modernos, cuidando principalmente do saneamento, não somente das cidades, como ainda das zonas rurais, onde as populações menos bafejadas pela sorte se debatem sem noções higiênicas, nem meios de cuidar da saúde, de acordo com os ensinamentos modernos. Você vê que é uma matéria paga, né, gente? Aliás, muito mal escrita, né? Muito cheia de floreios, né? Não gostei, não. Muito rococó para o meu gosto esse texto, né? Mas matéria paga é assim, né, gente? É por isso que a passagem do Paulino Miller como secretário de Educação e Saúde, né, ficou muito marcada por essas realizações, segundo o jornal aqui, né? É razão porque o seu nome é apontado como um dos grandes benfeitores do Estado do Espírito Santo, que o descortino do governador capitão Punaro Bley soube escolher para fazer parte do seu secretariado. Deixando a pasta da Educação e Saúde Pública, o Dr. Paulino Miller foi investido nas altas funções de governo da cidade de Vitória, né? Ele chama de governador de Vitória, mas não é prefeito, né? Mas nada impede que se use essa nomenclatura. Cargo esse que vem desempenhando de uma maneira notável, onde revelou o seu talento de administrador consciencioso e inteligente. Como governador da cidade de Vitória, são inúmeros os melhoramentos introduzidos na cidade pela operosidade do Dr. Paulino Miller, que conserva a cidade em uma das mais aprazíveis capitais do país. Aí tem umas fotografias aqui de Vitória nos anos 1930, né, que eu posso mostrar aqui para vocês. Aqui a gente vê aí a Praça 8 de Setembro, lá ao fundo você vê o Banco Hipotecário e atrás dele o Teatro Glória, né? Essa era chamada Praça da Independência, foi, né, fundada em 1922 por conta do centenário da Independência. Aí uma foto dele, né? Esse é o Dr. Paulino Miller. Essa é uma das melhores fotos que eu já encontrei nessas buscas, né, nesses 20 anos de busca, de um político capixaba tão bem tirada, tão de pertinho, close, né, um close-up muito bem feito aí. Mas vamos continuar aqui falando sobre ele, que tem essa fecunda administração em Vitória, né? A cidade de Vitória conta hoje, graças ao seu atual governo, com uma extensíssima área completamente arborizada e ruas pavimentadas de asfalto como poucas no Brasil. Hoje, os bairros de Santo Antônio e Jucutuquara, aqui ele escreveu Jacutuquara, escreveu errado, né?
são hoje pontos perfeitamente dignos de bairros residenciais, graças aos melhoramentos neles introduzidos pelo atual governador da cidade, já não falando na belíssima Praia Comprida, um dos lugares mais pitorescos que o turista poderá admirar, não apenas pelas belezas naturais que encantam à vista do observador, como principalmente pelos melhoramentos levados a cabo pelo governador da cidade, que se desvela em tornar a capital do próspero estado do Espírito Santo em uma das mais lindas do Brasil. Você vê que o texto não tem vírgulas, né? Não tem... É um texto que vem direto. Vitória, vírgula, pois, vírgula, aí ele bota um monte de vírgula. Na data de hoje, vírgula, está de parabéns pela efeméride de transcorrer no seu calendário o primeiro aniversário do governo do operoso e inteligente doutor Paulino Miller. Então é isso, gente. Esse é o Paulino. Infelizmente, faleceu de forma muito trágica um ano depois, no carnaval de 1938, por conta dizem, de um crime passional, e foi assassinado no carnaval de 1938 pelo deputado federal Lauro Faria Santos, né? Ele deixou viúva a dona Maria Luísa Carneiro de Campos Miller e a filha Lucy, que tinha 15 anos de idade na época, que tiveram que ir embora para o Rio de Janeiro por conta desse crime terrível que aconteceu no carnaval de 1938, né? Então, gente, é isso. É só um vídeo rápido aqui para falar sobre o Paulino Miller. Todas essas matérias, informações você encontra de forma muito abundante na Biblioteca Nacional, né? E tem aqui também o texto sobre a posse do Paulino, que eu vou trazer aqui para vocês rapidamente, só para a gente ilustrar aqui o vídeo, né? Gente, nessa foto eu reconheço o doutor Antônio Ataíde, que está aqui. O Punaro não está nessa foto, né? Eu não reconheço os outros homens que estão nessa fotografia. Se você reconhece algum deles, por favor. Será que aqui atrás é o Paulino, gente? Perdão, é o Punaro? Não, o governador não estaria no fundo de uma foto, né? De jeito nenhum, né? Na verdade, na época era o interventor, não era governador. Essa foto, então, gente, foi tirada em 1936, durante a posse, né, do prefeito Paulino Miller e do seu secretariado, né? Revestiu-se de todo o brilho a posse do novo prefeito da capital, doutor Paulino Miller, que, da Secretaria de Educação e Saúde Pública, passou por nomeação do governo do estado a governador da cidade. Era assim que se chamava, né? Governador. O doutor Antônio Ataíde, prefeito da Câmara, presidente da Câmara Municipal, então, doutor Ataíde, tá aqui, ó, ele é o baixinho aqui, ele era então presidente da Câmara Municipal, né? Transferiu-lhe o poder em breves palavras, enaltecendo a personalidade do novo administrador, que respondeu a essa homenagem em belo improviso, um discurso improvisado, em que fez transparecer seu desejo de trabalhar dinamicamente, né, em prol do município de Vitória, a cuja frente se coloca com os propósitos de novas realizações. Então, gente, esse é o doutor Paulino Miller, né, tomando posse em 1936, à frente da Prefeitura Municipal de Vitória, como chamavam os jornais, como governador da capital. Então é isso aí, gente. E é uma história trágica, né? Ele infelizmente foi assassinado um ano depois por esse homem, o ex-deputado Lauro Faria Santos, né, que matou a bala o Paulino Miller em 1938, né? Foi um assunto que repercutiu no Brasil inteiro, em vários jornais, São Paulo, Rio, Minas, repercutiu muito, né, esse crime terrível que aconteceu em Vitória em 1938. Então, gente, é isso aí, mais um vídeo aqui do canal para prestar uma homenagem, né, ao Dr. Paulino Miller e, claro, também uma homenagem à sua esposa, Dona Maria Luísa de Campos Miller, pianista capixaba, que infelizmente perdeu o marido nessa tragédia do Carnaval de 1938. Então valeu, pessoal, muito obrigado. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba e a gente está sempre trazendo essas questões que eu diria que são polêmicas, né, espinhosas, da crônica policial
do Espírito Santo pelo menos nesses últimos 150 anos de história política muito conturbada aqui no Espírito Santo. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.